Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e na aula de hoje vamos falar sobre fonética e fonologia. O que mais vamos aprender hoje? Além da diferença entre fonética e fonologia, vamos falar também o que é fonema, conhecer encontros vocálicos e encontros consonantais, o que são dígrafos. Falaremos sobre a divisão silábica e a translineação, além da classificação, as classificações, melhor dizendo, das sílabas. Isso tudo para depois vocês compreenderem as regras de acentuação também. Então, primeiramente, fonética é o estudo das particularidades na pronúncia de cada falante, isto é como cada falante pronuncia uma determinada vogal ou alguma letra, alguma consoante. Nós temos diferença nessas pronúncias. Então, por exemplo, tem quem fala porta e tem quem fala porta. Tem quem fala leite e tem quem fala leite. Então, essas diferenças na pronúncia, essas particularidades na pronúncia de cada falante é que é um objeto de estudo da fonética. E aqui a gente fala de fone, que é a unidade básica de estudo da fonética. Então, ele não vai trazer uma palavra diferente, Leite e leite é a mesma coisa. Na pronúncia ficou diferente, Desde que a escrita esteja correta, não está me trazendo uma palavra nova. Já no aspecto de fonologia, que é o que nós interessamos aqui, é o estudo dos sons da voz. Então, é a maneira como os sons se organizam em uma linguagem, como a estrutura silábica, os acentos e entonações. Aqui na fonologia, a unidade básica de estudo é o fonema. Então, é o sonzinho de cada letra que a gente utiliza, e esse fonema, ele pode modificar uma palavra. Exemplos aí, o fonema P e o fonema B, eles têm diferenças. Então, eu tenho a palavra pato, se eu trocar o fonema P pelo fonema B, ele vira bato, Outra palavra aí de exemplo, amor e ator. Então, nós temos aí fonemas diferentes que vão me trazer palavras diferentes. Então, o que é fonema? Primeiramente, não pode confundir fonema com letra, tá? Fonema é o som emitido, tá? É a menor unidade de som capaz de fazer distinção entre palavras. Então, o som é o fonema. A letra é a representação gráfica, escrita dos sons da fala. Observem aí as palavrinhas abaixo. Nessa primeira palavra, talvez alguns de vocês digam olho. Outros talvez leram óleo. Então, notem aí que as letras são as mesmas, mas a maneira como eu pronuncio, o meu fonema, o O aberto ou então o O fechado, vai me trazer uma palavra diferente. Porque se eu digo olho, eu estou falando do órgão ali utilizado na visão, Nós temos ali 2 olhos. E eu também posso dizer olho como sendo o verbo olhar, Eu olho as estrelas no céu. Então, com essa pronúncia aberta, olho, em vez de olho, eu tenho outra palavra. Então, diferença de fonema e letra é nesse sentido, tá? Mesma coisa aí, nós temos a palavra asa e a palavra azar. Então, notem que um mesmo fonema, o som de Z, ele é expresso aqui por letras diferentes. No primeiro eu tenho a letra S, no segundo eu tenho a letra Z, e ambos têm o mesmo som, asa, azar. Então, o som Z é expresso aqui, o fonema Z é expresso por letras diferentes. Então, marquem isso na cabeça, fonema não é letra. Portanto, um número de letras e o número de fonemas em uma palavra, ele pode inclusive ser diferente. Às vezes eu vou ter mais letras do que fonemas, ou o contrário, mais fonemas do que letras. Observem os exemplos. Eu tenho a letra X, que pode ser diferentes fonemas.
Lembrando que quando eu tenho as letrinhas dentro dessas barras, significa que eu estou colocando ali os meus fonemas, tá? A expressão gráfica de um fonema tem que vir entre barras. Então, o fonema X, na palavra fixo, aliás, a letra X, ela tem esse som de KS. Eu digo fixo. Então, são 4 letras, mas eu ouço 5 sons, porque o X aqui tem 2 sons que eu ouço, como se ele tivesse a letra K, o som do K e o som do S, fixo. Já aqui, na palavra lixo, ele tem o som do CH, né, do dígrafo CH, esse sonzinho sh, sh. Esse fonema aqui foi expresso pela letra X. Já na palavra exato, eu tenho o fonema Z, né? O som que eu ouço no X é como se fosse o som que eu ouço da letra Z. E nessa última palavra, que algumas pessoas pronunciam erroneamente, né? Algumas pessoas falam sintaxe ou sintase com som de Z, porque a gente viu aqui que o X, ele pode ter esse som de KS, ele pode ter o som de Z, porém nessa palavra ele tem o som de S. Então é sintaxe, sintaxe, que é um ramo aqui da gramática que a gente vai estudar mais pra frente. Então notem aí que uma mesma letra me apresentou aqui 4 fonemas diferentes em palavras diferentes. E aqui embaixo eu tenho o exemplo de letras, de fonemas, aliás, desculpa, de fonemas que são expressos por letras diferentes. Então, no primeiro exemplo eu tenho uma mesma letra com diferentes fonemas, e aqui embaixo eu tenho um mesmo fonema com diferentes letras. Então, na palavra manso, na palavra prece, massa e caça, todos eles têm esse sonzinho do S, né? Manso, aqui a letra S, o fonema S. Na palavra prece, eu tenho a letra C fazendo o som do fonema S. Em massa, eu tenho aqui, né, 2 S's fazendo um único som. Então, imaginem aqui, se eu perguntasse lá na prova, tivesse quantas letras e quantos fonemas tem a palavra massa. Letras, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Porém, o som que eu ouço, esses 2 S's só emitem um único fonema. Então, ela teria menos fonemas do que letras. Ela teria aí 5 letras e 4 fonemas, porque eu ouço o som do M, eu ouço o som do A, e aqui eu ouço apenas um som, né, de um S. Então, massa. Então, eu tenho 4 fonemas e 5 letras. Caça. Aqui eu tenho cedilha fazendo o fonema S, tá? Lembrando, pessoal, que na hora de escrever, algumas pessoas confundem o uso do cedilha. Cedilha, eu não uso C cedilha antes das letras E e antes da letra I, tá? Então, as pessoas às vezes escrevem você e coloca cedilha, não precisa, né? Cresci e coloca cedilha. Não se usa cedilha antes de E antes de I. É só com A, O ou U, ok? Fonema Z, aqui nós temos ele expresso pela letra X, pela letra S e pela letra Z. Então, nós temos aí exame, asa e azar. Um mesmo fonema, letras diferentes. Aqui em cima, uma mesma letra, fonemas diferentes. Classificação dos fonemas. Os fonemas, eles classificam-se em 3 tipos. Nós temos vogal, consoante e semivogal. Então, quando nós estudamos lá no ensino fundamental 1, nós aprendemos que existem 5 vogais, né? O que são vogais? O que diferencia a vogal de uma consoante? É que quando a gente emite o som que vem dos pulmões, quando a gente vai falar as vogais, esse som, ele não encontra nenhum obstáculo na nossa boca. Ele sai diretamente do pulmão para fora.
Então, quando a gente fala A, E, I, O, U, vocês vão notar que não tem a interrupção desse ar pelo dente ou pelos lábios, né, pelo céu da boca, por exemplo. Então, isso é vogal. E principalmente aqui, se a gente pensar na letrinha A, porque você só vai abrir, né, a sua boca e o ar vai passar sem nenhuma interrupção. Agora, quando a gente diz que consoante é o som produzido encontra algum obstáculo, pensem aí, fala a letra P, B. Notem que a boca, né, o lábio se encontra. Então, o ar, a passagem de ar, ela é interrompida pelos lábios. Com as letras D e T, notem aí que a língua, ela bate nos dentes. Então, é outro exemplo de obstáculo que o ar encontra antes de sair aquela pronúncia. Mesma coisa se eu pensar na letra V, V. Os dentes, né, se encontram ali com os lábios. Então, de novo, tem um obstáculo na passagem de ar. E o que seria a semivogal, então? Na real, a semivogal são aquelas, são uma das vogais, principalmente o I ou o U, quando ele está numa sílaba junto com outra vogal. Então, aqui em cima está escrito que não existe sílaba sem vogal. Ela é a base de toda sílaba. Existe sílaba apenas com vogal? Sim. Pensem aí a palavra saúde. Eu tenho o U que fica sozinho. Ele compõe uma sílaba. Eu tenho a palavra saúde, 3 sílabas nela. Mas eu não poderia deixar uma consoante sozinha. Por exemplo, a palavra ritmo. Ritmo, que o T é mudo, ele fica junto com a primeira sílaba, né? Ele faz parte da primeira sílaba, do ritmo, tá? E quando eu tenho numa mesma sílaba mais de uma vogal, significa que uma delas está fazendo o papel de semivogal. Qual que é a semivogal? Aquela que eu pronuncio de maneira mais branda, mais fraca. Então, os exemplos aí. Área. O que eu ouço mais nessa segunda sílaba? O sonzinho do A. Então, área. O E faz papel de semivogal e o A de vogal. Mesma coisa aqui. Peito. O que eu ouço mais? O E ou o I? Eu ouço mais o E. Então, ele está fazendo papel de vogal e o I de semivogal. Peito. Mágoa. Tá vendo que eu sempre vou ouvir o som de uma vogal mais do que o da outra. Então, nesse caso, essa vogal que eu quase não ouço, ela faz o papel de semivogal. Então, aí são as classificações dos fonemas, vogal, consoante e semivogal. Então, notem que a letra A, ela sempre vai representar uma vogal. Se ela aparecer na sílaba junto com qualquer outras das vogais, ela vai ser a vogal e a outra será a semivogal. Cada sílaba possui apenas uma vogal, podendo possuir mais de uma semivogal, tá? Então, mesmo que eu tenha ali, por exemplo, aqui a sílaba quais, da palavra quaisquer, né? Eu tenho o U, A e o I. Porém, a letra que eu ouço mais aqui das vogais é o A, quais. O U e o I são, portanto, semivogais. E quando uma semivogal está sozinha numa sílaba, ela sim vai exercer papel de vogal. E dependendo da regra que a gente tem de acentuação, ela vai receber acento ou não, tá? Dependendo, é claro, da sua tonicidade. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Exemplos aí: açaí, rainha, saúde, baiuca. Então, notem aí que eu tenho tanto as semivogais, né, o I e o U, que ficaram sozinhos na sílaba, e, portanto, eles passam a fazer papel de vogal, tá? Aqui nessas palavras, eles não são semivogais. Agora, aqui em baiuca, a primeira sílaba, que eu tenho aqui um encontro de vogais,
O A é a minha vogal, o I é a minha semivogal, tá? Bem tranquilo isso aqui. Agora vamos falar então aí de encontros vocálicos. O que seriam encontros vocálicos? Bom, vocálicos porque eu estou falando de vogais. Então é um encontro entre vogais. Eles vão receber um desses nomes aqui, ditongo, tritongo ou hiato. O que é um ditongo? É o encontro de uma semivogal com uma vogal na mesma sílaba, ou vice-versa, né? Tanto faz a semivogal vir antes da vogal ou o contrário. Isso vai me dar uma outra subclassificação. Eu tenho ditongo crescente, que o som vai crescer. Então, eu tenho primeiro uma semivogal e depois uma vogal. Exemplos aí, as palavrinhas qual, frequência, linguiça. Então, o som que vem primeiro aqui, ele é o mais fraco. É a semivogal. Por isso que eu digo ditongo crescente. E o ditongo decrescente é quando eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal. Ou seja, o som mais forte vem primeiro e a vogal com o som mais fraco vem depois. Exemplo, pai, mal, muito. Então, a pronúncia aqui, a gente percebe essa entonação mais forte na primeira letrinha da minha sílaba. Então, ditongo, duas vogais juntas, né, numa mesma sílaba, sendo que uma vai ser semivogal e a outra realmente a vogal. Tritongo consiste no encontro de uma vogal e duas semivogais na mesma sílaba. Exemplos: Paraguai, águia, saguão. Então, olha aí, como eu tenho a letra A nesses encontros aqui, a gente já sabe que o A vai fazer sempre papel de vogal, o que significa que o U e o I, ou o U e o O, serão as semivogais. Então, tritongo, as três ficam juntas numa mesma sílaba. E o hiato é quando eu tenho uma sequência de duas vogais que vão se separar na divisão silábica. Então, aqui a palavrinha traz esse encontro de vogais, mas na hora da separação silábica, elas se separam, ficando cada uma numa sílaba. Exemplo, viúva. Então, o U ficou sozinho, ele separou do I. Viúva, sabia, poeta. Então, notem aí, a palavrinha tem esse encontro de vogais, mas na separação de sílabas, elas ficam cada uma em uma sílaba diferente. Isso aí recebe o nome de hiato. O que seriam, então, encontros consonantais? Agora sim, encontros consonantais são os encontros entre consoantes. Essa sequência de letras, sequência de consoantes, elas podem estar na mesma sílaba ou não. Então, quando ele está na mesma sílaba, a gente diz que é um encontro consonantal inseparável, e quando está em sílabas diferentes, é um encontro consonantal separável. Então, exemplo aqui, o B e o R, duas consoantes juntas, né, na palavra Brasil. Então, notem aí, eu ouço o som do B, o fonema B, o fonema R, que a gente fala bra, né? E o fonema A. Então, nós temos aí os três fonemas que a gente ouve aqui. O B e o R ficaram na mesma sílaba, é um encontro consonantal. Aqui, claro, amplo, bíceps. Então, notem aí que as consoantes estão juntas na mesma sílaba, é um encontro consonantal inseparável. Já nas palavrinhas abaixo, pacto, consultório, afta, cada consoante está em uma sílaba diferente. Então, na palavra eu tenho um encontro consonantal, mas na separação de sílaba, cada uma ficou com a sua sílaba respectiva, tá? Por que eu pedi para vocês prestarem atenção aqui na pronúncia
desses encontros consonantais, por exemplo, aí no Brasil, que a gente ouve o fonema de cada uma das letrinhas, né? A gente ouve o som do B, do Re e do A. Brasil. Para a gente entender a diferença de encontro consonantal com dígrafo, tá? O que é dígrafo? É quando eu tenho duas letras que representam um único fonema, ou seja, um único som. O dígrafo não se confunde com o encontro consonantal por isso, porque ele vai apresentar apenas um fonema, e o encontro consonantal eu tenho o fonema de cada uma das letras, tá? Então, esses dígrafos, eles podem ser de consoantes, né, dígrafos consonantais, ou de vogais, vocálicos. E aqui, gente, presta bastante atenção. O dígrafo são duas letras que representam um único som, um único fonema. Por exemplo, aqui, querer. Eu ouço o som do que, mas eu não ouço o som do u. Então, aqui eu posso dizer que existe um dígrafo. Chapéu. O CH, né, só faz o som de uma letra, como se fosse o som do X, né, que é o meu fonema x. Então, chapéu, galho, né, o LH. Quando eu tenho aqui dois R's ou dois S's, né, que só fazem um som, carro, massa. Então, eu só tenho um som. Isso é um dígrafo. E por que nos dígrafos também podem ser dígrafos vocálicos? Quando que eu vou ter esse dígrafo vocálico? Quando eu tenho alguma das vogais acompanhadas de M ou N, e eu só ouço um som, como se fosse o som do A com o til, ou do I com o til, né, que é aquele som nasal, campo, né, eu tenho o som an, eu só ouço um som nessas duas letrinhas, limpo, vento, pente, eu só vou ouvir um som, um único fonema, então isso é considerado um dígrafo, tá bom? Então aqui, se eu perguntasse quantas letras tem a palavra campo, tem 5 letras. Quantos fonemas ela tem? Apenas 4, porque aqui o A e o M fazem um único fonema, fazem um único som. Quantas letras tem a palavra galho? Tem 5 letras. Quantos fonemas? Tem 4, porque o LH só faz um fonema, certo? Chegamos aqui à parte de divisão silábica. Vamos falar sobre essa divisão silábica. Qual é a regra básica para divisão silábica? Que eu não vou separar ditongos e tritongos, que a gente já viu ali que são os encontros vocálicos, então eu não separo. Pensa aí a palavrinha guarda, né? Eu tenho o G-U-A-R, guarda. Esse ditongo não vai se separar, as vogais ali ficam na mesma sílaba. Os dígrafos, CH, LH, NH, QU e GU, lembrando, dígrafo quando faz apenas um som. Então pensa aqui, churrasqueira, o queira. O Q e o U faz um dígrafo, né? Ele só tem um som. A palavrinha guia, é como se eu só tivesse um som nesse G e o U. Eu não ouço o som das duas letras. Então, também seria um dígrafo. Não se separa, tá? Prefixos terminados em consoantes ligados a palavras iniciadas por vogal. Eu também não vou separá-los. Eles vão ficar junto com a sua vogal respectiva. Então, o que são prefixos? São, digamos assim, pedacinhos de palavras que já trazem uma carga de sentido
dentro dele que se junta a outra palavra para formar uma terceira. Então pense aí comigo, o que significa hiper? Hiper dá a ideia de algo grande, genuíno. Hipermercado é maior do que um supermercado. Então hiper é um prefixo, tá? Que designa algo grande ou algo importante, né? Então aqui eu tenho um hiper amigo. Juntou-se a palavrinha amigo com esse prefixo. Como a palavra amigo começa com vogal, eu vou deixar aqui, eu vou fazer a separação silábica dessa maneira. Hiperamigo, tá? Vai ficar o prefixo aqui, o finalzinho do prefixo se juntou a outra palavra. Subentendido, também é assim que eu vou fazer essa separação silábica. Agora, se o meu prefixo terminado em consoante for ligado por uma palavra que também começa com consoante, aí é diferente. Olha aqui, se aqui eu tinha subentendido, aqui eu tenho a palavrinha de exemplo subtenente, subtenente. Então é assim que eu faço a minha separação silábica. O meu prefixo vai ficar sozinho. Outro exemplo aqui, hipertrofia. Então eu faço essa separação desta maneira também. Uma palavra que a gente vê muitas pessoas errando, falando, né, de maneira equivocada, é a palavra subsídio. Porque a gente vê até na TV, às vezes, as pessoas falando subsídio, mas não é subsídio, porque ali eu tenho que separar o meu sub. Se ele vai ficar separado, a sequência é SI. Qual que é o som de SI? Si, né? Então, subsídio e não subsídio. Tá errada a pronúncia dessa palavra com som de Z. Outro exemplo aqui é o prefixo des, destemido. Então, também se separa. O que mais aqui que vai se separar? Vogais de hiatos, a gente viu ali, né? O hiato é um encontro vocálico em que cada vogal ficará em uma sílaba. Então, tranquilo aqui essa parte de separação de hiatos. Os dígrafos RR e SS, a gente sempre fala disso na escola, né, que as letrinhas iguais aqui se separam, cada uma fica numa sílaba. Carro, né, massa, que a gente tinha lá com 2 S, eles ficam separados. SC, S cedilha, XC e XS. Então lembrando aqui, dígrafo, o que é dígrafo mesmo? 2 letrinhas que fazem um único som. Excesso. Então aqui o X e o C de excesso só me dá um som, né? Então aqui eu vou separar essas letrinhas. Cada uma fica com a sua vogal respectiva. Olha aí, não existe sílaba sem vogal. Então nós separamos desta maneira. Florescer. Florescer. O SC só faz um som, é um dígrafo, né, aqui, e ele vai ficar separado. Mesma coisa aqui em desço. Desço. Sonzinho de S, né, porém aqui as letras SC, a gente também pode separá-las. Vogais idênticas e as consoantes CC ou C cedilha também serão separadas. Álcool, reestruturar, né? Olha ali, 2 vogais iguais ficam separadas. Seccionar ou seção, né? As novas gramáticas não consideram essa escrita, muitos já tiraram uma das letras C, mas, né, se aparecer dessa maneira na prova, a gente tem que lembrar que eu preciso separá-las. Seccionar, secção, tá? E o que é translineação? Translineação é quando eu estou na escrita ou mesmo na digitação, eu preciso
mudar de linha, né? Eu cheguei ao final da minha página, ao final da minha linha, e eu preciso escrever aquela palavra uma parte na outra linha. Então, essa mudança na escrita de uma linha para outra, quando eu preciso fazer essa divisão de uma palavra, é chamado de translineação. Então, quais são as regrinhas básicas de translineação? E isso serve inclusive para quando vocês forem escrever alguma redação. Não se deixa a letra sozinha, mesmo que na minha separação de sílaba eu possa fazer aquilo, na escrita não é aconselhado fazer isso. Por exemplo, a palavrinha abacaxi. Vamos supor que eu consigo escrever apenas o A do início ali na linha. E aí eu já vou chegar na margem. Então eu não coloco aquele A ali. Eu deixo para escrever a palavra toda na linha de baixo, tá? Não se deve deixar a letra sozinha. Açaí. O I fica sozinho na linha de baixo? Não. Então eu escrevo toda a minha palavra na linha de baixo. Deve-se evitar também formação de uma palavra estranha àquele contexto. Então imagine aí, a barra é o final da minha linha, tá? Presidente. Não é aconselhável fazer esse tipo de separação na sua escrita, no seu texto, porque vai surgir uma palavra diferente ali no contexto, a palavra dente, né? Falavam. Surgiu ali outro verbo, o verbo lavar, lavam. Então também não é aconselhável fazer isso. E quando eu tenho palavra escrita com hífen, se a minha palavrinha chegar ao final da minha linha, exatamente onde eu teria um hífen, esse hífen ele deve ser repetido na linha de baixo. Então lembrando aí, a barra é o final da linha. Anti-infeccioso tem hífen. Eu cheguei ali, escrevi no final da linha anti. Cabe a mim colocar o hífen ali no final da linha, iniciar a linha seguinte com hífen e escrever infeccioso, tá? Pré-datado, um cheque pré-datado, também tem hífen. Se na minha escrita não couber a palavra toda ali, acabar exatamente no pré, eu preciso colocar o hífen, que é a marcação dessa minha translineação, e na outra linha colocar o hífen de novo, que é para demonstrar que aquela palavra tem hífen naquele lugar, tá? E escrever o restante dela. Sílaba e tonicidade. Quando a gente está falando de tonicidade, a gente está falando da sílaba forte, né? Vamos verificar isso um pouquinho à frente. As sílabas, né, elas podem ser, a classificação das palavras pode estar relacionada ao número de sílabas. Então, quando eu tenho palavras que têm apenas uma sílaba, elas são chamadas de monossílabas. Palavras monossílabas, só uma sílaba. Fé, mãe, luz, então não tem separação silábica nesse caso. Quando a minha palavra tem duas sílabas, aí ela recebe o nome de dissílaba. Então, uma palavra dissílaba é uma palavra que tenha duas sílabas. Exemplo, café, pato, caixa, peixe, né? Trissílabas, três sílabas. Concurso, materno, saúde. Então, três sílabas, trissílabas. Quando tiver 4 ou mais, né? Mais de 3 sílabas, aí eu paro aqui a nomenclatura em polissílabas. Palavras polissílabas. Exemplo, matemática. Olha aí, tem 5 sílabas. Estudante, 4 sílabas. Antibiótico, 6 sílabas. Qualquer uma dessas aqui, né, são consideradas polissílabas. O que tem a ver aí a tonicidade da palavra? Aqui a gente entra um pouquinho na diferença entre acento tônico e acento gráfico. Isso é importante a gente ter essa noção, essa diferença, porque na próxima aula nós vamos falar de acentuação gráfica. E eu preciso saber que quando eu falo de acento tônico,
toda palavra tem acento tônico. Isso significa que toda palavra tem uma sílaba tônica, tem uma sílaba que é mais forte, que é pronunciada de forma mais forte. Algumas delas estarão acentuadas, mas aí vai depender da regrinha que a gente vai estudar depois. Então, por exemplo aqui, a sílaba pode ser tônica ou átona. Toda palavra vai ter uma sílaba tônica. Quando eu identifico essa sílaba forte, que é pronunciada de maneira forte, significa que o restante são sílabas átonas. Exemplos aí: caderno. Olha aí, como que eu identifico uma sílaba tônica se a minha palavra não tiver acento? Porque no segundo exemplo, lâmpada, é mais fácil, porque se tem acento, é ali que está a minha sílaba forte, a minha sílaba tônica. Mas quando não tem, a gente costuma ensinar a criança na alfabetização a chamar a palavra. O que seria isso? É como se você realmente estivesse gritando aquela palavra, chamando ela para almoçar. Pensa nisso. Caderno, olha bem, o que vocês pronunciam com mais força? Caderno é a segunda sílaba aqui, né? A penúltima sílaba, aliás, porque a gente tem que contar sempre de trás para frente. Então, a sílaba forte, que é pronunciada de maneira tônica, é a minha sílaba tônica, é onde recai o meu acento tônico, que é diferente do acento gráfico. O acento gráfico a gente tem o agudo, circunflexo e o grave, né? São 3 acentos que a gente vai falar na próxima aula. Então, acento tônico é essa força, né, na pronúncia de uma sílaba para outra. O acento gráfico vai existir apenas depois que eu identificar ali as regrinhas de acentuação. Então, ficou claro aí? Toda palavra tem sílaba tônica e sílaba átona, mas nem todas elas são acentuadas. Quando eu identifico essa sílaba tônica da minha palavra, eu consigo fazer uma outra classificação dessa palavra, que é em relação a esse acento tônico, a essa pronúncia forte. Então, quando eu tenho uma palavra cuja última sílaba é forte, a última sílaba é tônica, ela é classificada como uma oxítona. Então, palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba forte. Exemplos: guaraná, rapaz, final. Então, olha aí, a última sílaba é forte, ela é uma oxítona. Palavras paroxítonas é quando eu tenho a penúltima sílaba tônica. Lápis, camarada, bala, tá? Então, independente aí se tem acento ou não, eu sempre vou prestar atenção na pronúncia dessa palavra. Camarada, olha aí, chama ele, chama a palavra. E aí você encontra a tonicidade dela. E as proparoxítonas, que todas são acentuadas. Então, se a palavra for proparoxítona, ela vai ter a antepenúltima sílaba forte. Então, ela vai ser acentuada nessa sílaba. Por que eu não posso contar? Por que eu devo, né? Eu tenho que contar de trás para frente. Porque independente de quantas sílabas tem a minha palavra, a tonicidade dela nunca vai estar antes dessa antepenúltima. É no máximo até ela, tá? Então, ou vai ser a última, ou vai ser a penúltima sílaba tônica, ou vai ser a antepenúltima. Então, não importa o tamanho que for a minha palavra, a sílaba tônica nunca vai ultrapassar essa antepenúltima sílaba, tá? Então, olha aí, quilômetro, quilômetro, né? A sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima, que é a forte, por isso ela é acentuada, porque ela é uma proparoxítona. Árvore, árvore, olha aí, sílaba forte, última, penúltima, antepenúltima. E a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, porque a sílaba forte é a minha antepenúltima.
Então, tranquilo aí? Em relação à quantidade de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Em relação à tonicidade, ao acento tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora, hora da tarefa, vocês vão pegar a apostila nas páginas 29, 30 e 31. Vocês vão encontrar os exercícios na página 29, do 1 ao 5, e na página 30 e 31, do 1 ao 8, para vocês responderem, e qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? Voltamos daqui a pouco com a aula sobre acentuação gráfica.